Hoje, quarta-feira, 27 de maio, Flávio Bolsonaro se reúne com Donald Trump em Washington após a articulação de última hora e tenta transformar encontro em gesto político internacional. Visita à Casa Branca ocorre em meio à crise envolvendo o Banco Master e a tentativa do PL de fortalecer a pré-campanha. Fim da escala 6x1, o PL muda posição para tumultuar a votação e passa a defender a escala 4x3. O PT denuncia farsa. Enquanto isso, o empresariado corre para pressionar o Senado a barrar a redução de jornada de trabalhadores. Donald Trump convoca reunião de emergência na Casa Branca após o Irã acusar os Estados Unidos de violarem cessar-fogo no Oriente Médio. A tensão cresce em meio às negociações de paz mediadas pelo Paquistão e reacende o temor de nova escalada militar na região. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. Segundo reportagem do jornal O Globo, o clima no hotel em Washington, onde estava a trupe de Flávio Bolsonaro, era de tensão total. Até poucas horas antes, nem os próprios aliados de Flávio tinham certeza se Donald Trump realmente iria recebê-lo. A confirmação só veio depois de articulação nos bastidores junto ao secretário Marco Rubio. Flávio ficou menos de 2 horas na White House e tentou presentear o presidente americano com uma camisa da seleção brasileira. O plano não saiu como imaginado. A camisa foi retida pela segurança da Casa Branca para inspeção e não pôde ser entregue diretamente. O senador divulgou fotos ao lado de Trump e acompanhado do irmão Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo. Em coletiva após o encontro, Flávio afirmou ter pedido ao presidente dos Estados Unidos que classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, mas que não teve uma pronta resposta de Trump. Segundo o senador, terras raras e o tarifaço também estiveram em pauta. Flávio teria dito ainda que, caso seja eleito em 2026, o Brasil integrará o Escudo das Américas, aquela organização liderada pelos Estados Unidos com países alinhados à extrema-direita na América Latina. Nos bastidores do PL, a foto com Trump virou uma tentativa de abafar a crise do Banco Master e reanimar uma pré-campanha que vem sendo engolida por escândalos. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso? Laura Capriglione comigo aqui no estúdio e o Edu Castro hoje de casa, ainda se recuperando, mas já melhor. Bom dia, Laura. Bom dia, Edu. Edu tá aqui também? Já, Edu com a gente. Laura, e aí? Motivo... Edu tá aqui no telão comigo, já ele aparece aqui também. Vamos lá, o que você achou? É um símbolo importante nessa altura da campanha, da pré-campanha, por enquanto, de Flávio Bolsonaro. Tem muita gente fazendo piada, porque a foto realmente levanta várias dúvidas sobre o que foi aquele momento de reunião, mas Flávio o vende o momento como algo realmente que o transforma num grande estadista internacional. Eu vou tentar ser séria, porque isso é uma piada completa, né? Quer dizer, hoje a rede social está maravilhosamente maravilhosa, porque são só esses memes, né? Fora o fato de que as pessoas, os internautas, talvez fosse legal a gente mostrar isso, os internautas foram colecionando fotos de recepções, de fotos iguaizinhas a essa que o Flávio obteve. Sim. O Flávio e o Eduardo obtiveram, ali na Casa Branca, com o Trump sentado exatamente na mesma posição, com os livros exatamente na mesma posição, com o Senado, tudo igual. Ou seja, é uma foto padrão. Sabe aquela foto que antigamente se fazia? Aquela foto que antigamente se fazia de escola, que ficava o globo aqui, o mapa do Brasil atrás, valia para qualquer coisa, para qualquer escola, para qualquer criança, para qualquer coisa. Então é isso, quer dizer, para quem quis pagar uma de sou íntimo do presidente Trump, ele conseguiu uma foto que torcida organizada, banda de música, fãs dispersos pelos Estados Unidos, que eles conseguem, e é aquilo, traduz
uma foto, tem uma câmera ali postada exatamente na mesma posição, que fica lá pronta para fazer essas fotos que é para o cara pegar e levar para casa e falar, olha, eu fui recebido e tal. Então é uma piada pronta. Eu acompanhei assim, tinha uma repórter do UOL na porta ali, falando, agora entrou aquele, saiu aquele, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Ele ficou num hotel pertinho da Casa Branca, que era para pegar e, olha, autorizou, a gente sai daqui. Então foi uma reunião que os caras estão falando, durou mais do que o possível. O que durou foi uma reunião que todo mundo diz que durou entre 5 e 15 minutos. Porque ele ficou um tempo lá, mas ficou lá esperando. Sim. Tinha outras fotos sendo feitas um pouquinho antes. Então, o louco é isso. Quer dizer, eles estão se vangloriando de uma foto que eles conseguiram tirar com o presidente dos Estados Unidos, que é o principal aliado político deles, de um encontro que durou de 5 a 15 minutos. Então, isso mostra o desespero deles, entendeu? Para pegar e tentar ter um mínimo de uma agenda positiva no day after, né? Vamos lembrar, no day after da visita da Polícia Federal, toque, no principal aliado dele, no estado dele, no Rio de Janeiro dele, enfim. Então, Flávio Bolsonaro está implicado em tudo quanto é mal feito. E chega a ser irônico a gente ver o cara falando assim, eu falei pro Trump que precisa colocar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Cuidado, Flávio. Quem está vinculado ao Comando Vermelho são seus amiguinhos, gente muito íntima sua. Como, por exemplo, a gente sabe, o pessoal da Refit, o Bacelar, toda essa gente, o TH Joias, é tudo gente da turma desses bolsonaristas, e principalmente, não é da turma dos bolsonaristas largo espectro, é da turma do Flávio. Então, Flávio, se fosse você, pensava bem, porque esse negócio pode acabar muito mal para você. Eu tô brincando, é claro que o Trump nunca vai atacar um aliado bandido como é essa turma, mas eu acho que eles estão absolutamente sem discurso. Essa foto, a meu ver, não muda. Olha só, são os irmãos metralha ali, né, com o Trump, né? Então, e o Trump também. Vamos lembrar que o Trump, em termos de roubo, né? O Trump também é o cara que falou que ia roubar o petróleo da Venezuela. Ele falou, não fui eu que falei. Então, eu acho, gente, que isso aí é uma foto que serve só para os bebedores de IP, entendeu? Porque é uma foto que atende a uma carência afetiva que os bolsonaristas estão vivendo. Mas para qualquer outra pessoa é uma palhaçada, não vai mudar nada e não vai mudar principalmente a questão. Esse cara é um homem do Vorcaro. O cara que estava lá, no fundo, com o Trump, era o Vorcaro. O Rachadinha é esse cara que pediu dinheiro. O outro tá vivendo numa casa comprada pelo... E esse do meio, o Figueiredo, tá implicado em um monte de falcatrua, inclusive em sociedade com o Trump. Ou seja, exato, é uma foto que não limpa a barra de ninguém, pelo contrário, só complica ainda mais e aguça aquela ideia de que o cara é um entreguista mesmo, que o cara, ou ele não foi lá para falar nada, ele foi pedir a bênção pro papai Trump, que não é nenhum cara muito legal, para o papai Trump continuar apoiando a candidatura dele. Olha, ontem você mesmo chamou a nossa atenção aqui que a gente tratava assunto sério muitas vezes como piada, mas o roteirista do Brasil nos leva por esse caminho, gente, né? Essa cena se trata disso. É piada pronta, de fato. Edu Castro, quero te ouvir. Bom dia. Tá melhor? Oi, bom dia. Hoje está dando para ouvir. Ontem não estava dando. Amanhã eu estarei aí, se tudo der certo. Ainda está meio entupida aqui a garganta, mas já está falando, pelo menos. Pegar pelo fim do que a Laura falou. Vai ser usado por quem realmente é patriota para mostrar quem não é. O que ele foi fazer lá? O que ele foi fazer lá? Ele foi tentar mostrar para aqueles que querem, que nesse momento querem Caiado, querem Zema, querem Luciano Huck, querem quem seja,
que, ó, quem fala com o Trump sou eu. Só que quais são as provas que ele apresentou de que ele fala com o Trump? Essa foto posada, dá para comprar a foto. Vocês sabiam que o presidente Clinton, para arrecadar dinheiro, ele vendia noites no chamado quarto de Abraham Lincoln, o quarto onde dormia Abraham Lincoln na Casa Branca. Ele vendia para arrecadar dinheiro para a campanha. Eles também mostraram, aliás, eu tenho até aqui um copinho da Casa Branca, pena que eu não lembrei de pegar. Daqui a pouco eu trago aqui o meu copinho da Casa Branca também. É souvenir. O Trump tem do lado ali, está aparecendo a foto, a mão direita do Trump, a mão direita do Trump, tem uma prateleira que ele tem um monte de souvenirs, tem boné do MAGA, tem bandeirinha e tal, e tem uma moedinha que é com o selo, né, com o seal of the presidency of the United States. Ele deu um para cada um. E eles estão dizendo que é um sinal de prestígio. Você compra por R$ 9,99 numa loja que tem bem do lado da Casa Branca. Então, assim, pegar o exemplo que eu acho que é o mais louco dessas coisas que o americano faz para arrecadar dinheiro. Você pode colocar a sua bandeira, sabe aquela americana tem tudo bandeira na porta de casa, né? Você pode pegar a sua bandeira, enfia num envelope para o seu deputado. E daí você coloca para botar essa bandeira no mastro no Congresso americano por 10, 15 minutos. Você paga um dinheirinho, paga o transporte e manda a bandeira. Tudo isso é souvenir. E ele conseguiu, no máximo, um souvenir. E conseguiu fazer, né? Não sei se a gente tem a mão, Thali, mas ele conseguiu para nós também souvenirs, que são os memes que a gente está vendo e que tem muitos sendo colocados à disposição do distinto público, muito melhores aí. Muito melhores, muito mais interessantes e muito mais eloquentes do que o da própria visita desse trio fantástico, esses sensacionais representantes do entreguismo do Brasil. Essas imagens que passam agora são os memes, né, que foram surgindo aí com o fundo do Banco Master. São vários os memes que surgiram nas redes sociais por conta dessa visita. Agora eu queria pedir para passar aquela sequência de fotos não geradas por inteligência artificial, não, essas são geradas por inteligência artificial, mas que essa sequência mostra fotos que foram feitas com outras autoridades, com pessoas que vão até Donald Trump e tiram fotos junto com ele, mas que, se você for reparar, ele está sempre com a mesma carinha, que é exatamente a mesma carinha que ele aparece na foto com Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Por isso tem muita gente, inclusive, questionando se de fato é uma foto real ou é uma geração de inteligência artificial. Porque, inclusive, a gravata é a mesma, né? Enfim, são várias dúvidas que permeiam aí essa foto de Flávio com Trump nesse momento, Laura. Thalita, desculpa, eu acabei de te mandar, queria que você colocasse no ar. A moeda que o Trump deu está sendo vendida na Amazon por R$47, gente. É muito bom, é muito bom. Tá ali, eu mandei o link. Vou pegar. Mandei o link para a Thalita, na Amazon, a gente compra, recebe amanhã em casa. Amanhã eu vou comprar essa moeda. É incrível, a cara de pau. Só pedir para eu sair do ar um segundo, pedir para o diretor de TV, ou o Guilherme ou quem está lá, me tirar do ar para eu ir buscar para eu mostrar para vocês como eu fui na Casa Branca. Eu escovei o dente na Casa Branca. Eu fui convidado. Só me tira daqui um segundo, eu já volto. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai colocar essa foto, então, da medalha. E eu estou procurando a imagem que Eduardo compartilha, inclusive, essa medalha que ele teria recebido. Aqui, post de Eduardo Bolsonaro, porque ele disse que teria ganhado, né, essa medalha de Donald Trump diretamente, mas como a Laura colocou já pra gente, tá aí. Ela tá à venda na Amazon, inclusive. Então, qualquer um pode ter essa foto. Só deixa eu ver aqui, cadê ele mostrando a fotinho? Gente, é muito incrível. Aqui, olha, ele mostrando a fotinho. Flávio Bolsonaro com a fotinho que ele teria ganhado de Donald Trump. Peraí, que vocês também já vão ver aqui com a gente essa fotinha. Então, esse é o souvenir que está à venda, inclusive na Amazon, mas como o próprio Edu Castro já disse, em lojinhas ali próximas à Casa Branca. Esses caras são uma piada de mau gosto, esses caras são a escória do Brasil.
Não, esses caras são uma vergonha. Sério, o Brasil ontem, a gente vai falar sobre isso, o Brasil ontem alcançou um nível de países desenvolvidos com IDH, quer dizer, o índice de desenvolvimento humano de países que são um orgulho da humanidade, que vivem de uma maneira decente, que têm acesso à escola, que têm acesso à educação, que têm acesso à moradia, que tem... Cara, e ver um palhaço desse, esse Flávio Bolsonaro, pegando souvenir para pegar e dizer... É um vexame para o Brasil. Esses caras não são os vendilhões da pátria só. Eles são os vergonhosos vendilhões da pátria. É uma loucura. Aí a caneca que o Edu ganhou diretamente de Donald Trump. Não, quando eu estive com eles na Casa Branca, me serviram um café aqui. Isso aqui você compra na esquina. Eu tenho uma outra coisa aqui que eu não achei, que é do Air Force One. Eu adoro avião, né? Então é um kit daqueles que você escova o dente, penteia o cabelo, do Air Force One. Você compra na esquina. Aqui. White House. Aí eu uso no banheiro para colocar a escova de dente por dentro. Todo mundo. Maravilhoso. Eu tenho um grande amigo, nós que somos jornalistas, né? Eu tenho um grande amigo chamado Ney Hayashi da Cruz. Ele trabalha na Bloomberg, até recentemente estava na Bloomberg. Ele foi setorista do Banco Central em Brasília, da Folha, durante mais de 10 anos. Ele tem uma frase maravilhosa, que ele diz assim: furo de reportagem é tudo que o meu chefe ainda não sabe. Né? Porque pode ser a coisa mais antiga do mundo, pode ser a coisa mais banal. Se o meu chefe não sabe, ele vai achar ótimo. Nossa, vou botar no jornal. É isso aqui, ó. Furo de reportagem é o que o meu chefe não sabe. Quando o chefe sabe, não é furo de reportagem. Né? Então é aqui. Todo mundo que já teve oportunidade de ir à Casa Branca sabe que esses souvenirs são vendidos. E esse meu aqui tem uns 20 anos. Eu preciso comprar um novo já. Esse aqui foi quando eu fui para lá em 2001. Deixa eu nesse momento chamar para a nossa conversa o João Henrique Faria, jornalista, professor, estrategista político. João, um prazer recebê-lo sempre por aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Eu quero te ouvir em relação a impactos que uma foto como essa pode causar na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Ela impacta somente naquela base mais bolsonarista, como a Laura colocou, nos bebedores de detergente, ou ela pode impactar, de repente, uma parcela de indecisos que vem aí certo poder no encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Laura, Eduardo, a todos aqueles que estão acompanhando o TVT. Bom, vamos lá. Falou para a bolha, né? Criou um fato para a bolha, né? Essa é a realidade dessa visita. Uma visita que tenta tirar o foco durante um certo período do Banco Master, não consegue, como a Laura muito bem disse, em função de uma ação da Polícia Federal, uma nova ação em relação ao Cláudio Castro, e aí até mesmo na chamada mídia conservadora, o que a gente vê é muita gente questionando, que o que precisa saber agora é quem apresentou o Vorcaro. Se foi o Flávio que apresentou o Vorcaro ao Cláudio Castro, ou se foi o Cláudio Castro que apresentou o Vorcaro ao Flávio. Então ainda tem isso aí, né, que vira comentário da mídia convencional. Certamente foi uma tentativa de tirar o foco, mas foi uma tentativa frustrada, como dizem na gíria, deu ruim, né? A história deu ruim, porque ao final os personagens que estão no entorno dessa questão do Banco Master cada vez mais se mostram próximos ao Flávio Bolsonaro e ele próprio muito enfiado nessa questão de uma maneira bem forte com o filme, os milhões, os encontros, as mentiras. Não conheço, mas foi uma vez só, conheço, mas visitei. Ele estava com tornozeleira, não tem problema, eu fui lá para dar um fim. Aí vem o presidente do partido e me dá uma declaração dizendo que ele foi lá cobrar o resto. Enfim, é muita coisa, vira uma comédia pastelão, apesar de que não se deve mesmo tratar como tal, né? É muito sério tudo que está acontecendo, né? Diz respeito a um pré-candidato à presidência da República. Agora, atinge a bolha,
né? A bolha fica feliz, a bolha precisa de alguma coisa, não é, para continuar soltando os seus materiais na rede social. Mas, como eu disse, até mesmo os veículos convencionais não se deram ao trabalho de dar uma dimensão grande demais. Apesar dos jornalões colocarem a foto na capa, isso não representa que a crítica não esteja sendo feita. A crítica está sendo feita, inclusive com acusações na hora da entrevista coletiva, direcionadas ao governo Lula e ao presidente Lula, que merecia um pedido de comprovação na justiça, né? Então, tem certas coisas que são ditas e que podem ser questionadas posteriormente, porque no afogadilho da política a pessoa acaba entrando no desespero de atirar toda e qualquer flecha, e nem toda e qualquer flecha simplesmente vai, ela pode virar um bumerangue e retornar em direção ao próprio Flávio no momento posterior. Perfeito. E aqui no Brasil, inclusive, Flávio Bolsonaro continua sentindo o impacto do que está sendo a investigação em relação ao caso Bolsomaster. Olha só, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que até pouco tempo era um dos principais aliados da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, agora diz que o senador precisa explicar muito bem a relação com Daniel Vorcaro e o escândalo do Banco Master. Nos bastidores, o clima é de distanciamento controlado. Tarcísio não aparece com o senador desde a revelação dos áudios e agora tenta preservar a própria imagem e evitar que o caso respingue no Palácio dos Bandeirantes. Como eu falei, eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. Eu acho que a população está vendo aí esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado. É isso, não só um larga-mão total, como exemplo do que fez o próprio Ciro Nogueira, o Zema, todos eles largando a mão de Flávio Bolsonaro para seguir seus projetos políticos, não, Laura? Gente, é delicioso ver isso, né? Quer dizer, esse verme do Tarcísio, né? Quer dizer, é um cara que, vamos combinar, esse cara só foi eleito, ele veio do Rio de Janeiro, ninguém sabia quem era o Tarcísio, ele não sabia o endereço dele em São Paulo. Vamos lembrar, ele não tinha uma proposta para o estado de São Paulo. Esse verme só foi eleito graças ao apoio do Jair Bolsonaro. Esse cara larga a mão do outro assim, como se mais não fosse. Quer dizer, a forma como esses caras se portam é cada um por si, Deus por todos. Eu não tenho nada a ver com isso. Como não tem, mano? Você é o cara que recebeu o dinheiro do Vorcaro. Não é, e de onde que vinha esse dinheiro do Vorcaro? Não foi o Vorcaro diretamente, foi o Zettel, sócio do Vorcaro. Como? Quem tem que se explicar é você também, Vermão. Você tem que explicar por que você recebeu esses 2 milhões. Não sou eu, nem é o Bolsonaro, é você. Então você é sócio do cara, você é cúmplice do cara. Esse dinheiro que você recebeu para vitaminar a tua campanha veio dos aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro, como hoje a gente sabe que veio. Entendeu? Então, como assim larga a mão? Na hora que era para receber os 2 milhões, somos irmãos. Na hora que o cara cai... não tem nada a ver com isso, ele tem que se explicar. Desculpa, Tarcísio, eu, cidadã de São Paulo, quero explicações suas, porque você não roubou só os aposentados do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tem um monte de prefeituras que quiseram fazer bonito com o ramo bolsonarista e também entregaram o dinheiro das suas previdências para o Vorcaro, para o Banco Master e tal. Então... Cara, essa sua desculpinha não tem nada a ver, é culpa dele, é ele que tem que se explicar. Essa desculpa não me convence. Isso aí é você seguindo o método dos seus amiguinhos bolsonaristas. Todo mundo quer, na hora que tá tudo bem, ok, somos sócios, na hora que a casa cai, a culpa é dele. Não, nós vamos cobrar de você. O povo de São Paulo vai cobrar de você. Perfeito, Edu Castro. Essa cobrança precisa vir na urna, né? Essa cobrança precisa vir na urna mesmo. Só que os jornalistas não precisam esperar pela urna. Os jornalistas têm que continuar perguntando, e os 2 milhões? E o maior doador da sua campanha, que é o braço direito do Vorcaro, o pastor, aquele pastor com, né,
que a gente já cansou de ver, que nesse instante está repousando dentro de uma unidade carcerária. Ele tem que se explicar, sim. E aos jornalistas cabe sempre estar perguntando. Sempre. Enquanto ele não responder, precisa perguntar. O senhor falou com ele depois? Falou com ele antes? Em que condições que vieram esse dinheiro? Por que o senhor acha que ele te apoiou? Ele queria o quê com esse apoio? Mesmo que a resposta não venha, a nossa obrigação é perguntar. Espero que continuem perguntando. Aliás, deixa eu juntar a tudo isso mais uma informação antes de passar para o João. A federação entre PSDB e Cidadania resolveu apostar numa figura que muita gente jurava estar aposentada da política nacional, Aécio Neves. Em reunião em Brasília, os partidos aprovaram a pré-candidatura do deputado à presidência, tentando ressuscitar a chamada terceira via entre Lula e Flávio Bolsonaro. O movimento ainda ganhou o apoio de Paulinho da Força, embora nem o próprio bloco do Solidariedade tenha fechado questão sobre esse tema. Aécio, que foi derrotado por Dilma em 2014 e virou personagem central da crise política, que ajudou a abrir caminho para o bolsonarismo, disse, aí do alto do seu prestígio político, que não existe a terceira via, mas sim a via. João, qual o potencial de um candidato como Aécio Neves diante dessa disputa que temos neste momento? Bom, vamos lá. Para entender um pouco isso, é preciso pensar em algumas coisas, né? Como é que vai continuar a questão do Flávio em relação a esse escândalo do Banco Master? Né? Ou seja, quais os novos fatores que vão ser lançados? Eu vi recentemente uma fala do Felipe Nunes da Quest tentando fazer uma comparação entre o que aconteceu com a Rosiana Sarney lá atrás e o que acontece com o Flávio agora. Para mim, não dá para comparar diretamente. Uma coisa é achar R$ 1.300.000 naquela época na mesa do marido dela, né, dentro de uma usina de açúcar. Aquilo ali fez ela despencar 16 pontos. Então, ela já tinha ultrapassado o Lula nas pesquisas e ela cai drasticamente. A queda do Flávio agora veio em função de um áudio, né, e dos envolvimentos com o filme, os recursos, 61 milhões, a cobrança do restante e toda essa ação desencontrada que as lideranças partidárias, inclusive, também vão fazendo em relação a isso. Evidentemente que quando esse momento surge, alguns elementos que estavam fora do cenário já há algum tempo, né, eles retornam. Né? A gente tem o ministro do Supremo, o Joaquim Barbosa, sendo retomado pelo DC, a gente tem agora a figura do Aécio sendo novamente lembrada. Bom, falando aqui de Minas Gerais, o que eu digo é o seguinte: hoje, certamente, Aécio teria muito mais votos em Minas Gerais do que o Zema. Tá? O Zema está patinando, não sai daquilo ali, e o candidato dele ao governo, que é o vice-governador dele, também está patinando e não sai daquilo ali. Aécio é um nome que tem alguma capilaridade. Então, a gente tem N críticas, a gente tem muita coisa que aconteceu com Aécio, a gente tem a fala sobre o primo, né? Que deu a entender um possível assassinato, eliminar alguém, né? Do cenário, tem a mala de dinheiro, tem uma série de coisas. Mas, no final das contas, o cara acabou sendo absolvido. A gente também não consegue entender como é que essas coisas funcionam para chegar a esse ponto. Mas foi absolvido. E, ao ser absolvido e permanecer dentro do cenário político, é um nome que está ali. Então, o Cidadania iniciou isso, né? Do Cidadania foi para o PSDB de São Paulo, que também encampou isso. Daí o Paulinho da Força vem e tenta colocar o Solidariedade dentro do processo. E a conversa começa a acontecer. Aqui em Minas, por exemplo, a Aécio tem todas as pesquisas para o Senado. As pessoas continuam colocando o Aécio como se ele pudesse ser candidato ao Senado. Poder pode, mas como se ele fosse muito forte na disputa ao Senado. E as pesquisas aqui mostram ele em segundo ou terceiro lugar, dependendo do cenário que se estabelece. Então, assim,
tirando desejos, eu vou colocar os desejos à parte, tá? O Philip Kotler traçou um conceito, né, de que marketing são desejos e necessidades de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de toda uma comunidade. Beleza. Então, existe uma coisa que é desejo. O Centrão, ele deseja hoje que exista um novo nome para o cenário político. Não está legal para eles e para as disputas nos estados o que está acontecendo com o Flávio. Então, de fato, se surgisse um novo nome, para o Centrão seria uma coisa muito confortável num determinado momento. Pelo menos há certos grupos do Centrão mais localizados no Nordeste, mais localizados no Centro-Oeste, talvez um pouco no sul do país, fosse mais tranquilo um novo nome surgir para poder entrar nesse cenário, nessa disputa, rechaçando o nome do Flávio, né? Agora, daí a Aécio ter uma viabilidade eleitoral para se chegar a um segundo turno, como hoje o Flávio tem, com uma bolha que representa no mínimo 20% a 30% do eleitorado, né? É um pouco mais difícil se imaginar isso. Né? É bem mais difícil se imaginar isso. Agora, não se brinque com as forças políticas, não se brinque com a Faria Lima, não se brinque com toda uma gama de antipetismo que existe e que pode se deslocar em determinado momento. Então, assim, hoje, falar em Aécio Neves candidato à presidência pode soar como algo inexpressivo, como algo assim, não vai acontecer. Mas eu digo sempre que é preciso ter cuidado com todo e qualquer movimento político que possa agradar as elites brasileiras, né? Porque elas embarcam, elas entram. O antipetismo é muito forte e é preciso ter reações e monitoramento a esses movimentos todos que vêm acontecendo do ponto de vista político, com essa diminuição do poder de fogo do Flávio Bolsonaro. Edu, outro dia eu estava ouvindo um analista, eu não vou me lembrar quem, para citá-lo corretamente, que diz que só há terceira via dentro da esquerda, inclusive, que há nomes na esquerda que poderiam aglutinar esses votos hoje de indecisos, até de antipetistas, mas esses nomes hoje estão na esquerda. Isso poderia representar uma terceira via. Eu queria uma avaliação sua também. Os dois principais nomes dessa terceira via são candidatos a senador, no caso, senadoras, pelo estado de São Paulo, né? Marina Silva e Simone Tebet. Uma que já foi, as duas já foram candidatas a presidente, as duas tentaram se distanciar do presidente Lula para criar a candidatura. Uma foi por distanciamento, como dá para dizer assim, distanciou-se quando era ministro, e a outra nunca tinha tido o contato, né? Então, quer mais uma que hoje é senadora, que também poderia, já foi candidata a presidente, Soraya Tronic, que deu essa declaração essa semana dizendo que se encantou com o presidente Lula por causa do trato que ele dá à coisa pública. Então, se houvesse terceira via, ela existiria do centro-esquerda, né? Lembrando que lá atrás, quando esse termo surge, Tony Blair é terceira via, né? Também é trabalhista. Então, o PT é quase o desenho daquilo que os caras queriam na terceira via, para evitar algo efetivamente polarizado, mais à esquerda e mais à direita. Não existe terceira via. O que existe é candidato dos sonhos da elite. E o candidato dos sonhos da elite nunca se viabilizou. E enquanto Lula for candidato, infelizmente parece que vai ser a última vez, e um Bolsonaro for candidato com desta linhagem, a tal da terceira via morreu. Sabe quem foi o último que podia, na minha opinião, tentar ser de terceira via nesse jeito do Brasil à direita? João Dória. Só que ele acabou com ele próprio, acabou com o PSDB e acabou com qualquer possibilidade de terceira via à direita quando ele cria o Bolsodória. E depois ele quer sair fora, né? Ele se abraçou para ganhar a eleição de governador a Bolsonaro. Depois não conseguiu mais se distanciar da imagem. Acabou apanhando muito por causa do Bolsonaro, sendo ridicularizado das maneiras mais horrorosas. Que bom, Bolsonaro, que mais vou dizer?
e se dinamitou, acabou com qualquer possibilidade dele, tanto que ele saiu da vida pública. Né? Então, isso é sonho, isso é desejo de quem... É coisa de Merval Pereira, que fica sempre procurando quem vai ganhar do Lula. Quem vai ganhar do Lula, meu Deus do céu. Eles fizeram isso durante 15 anos, e quem ganhou do Lula foi o Bolsonaro, a quem eles abraçaram alegremente. Sempre é bom lembrar aquele editorial do Estadão, né, da escolha difícil entre Bolsonaro e o então candidato Fernando Haddad à presidência. Foi a construção que esses caras fizeram apoiando o Bolsonaro, acabou com qualquer possibilidade de desvio para o centro à direita, porque foi todo mundo lá abraçar o Bolsonaro. E, do outro lado, você tem alguém que, quando... que dei os 3 exemplos aqui de 3 mulheres que poderiam ser candidatas dessa eventual terceira via, só que agora estão apoiando o presidente Lula. O Merval ontem publicou um texto no Globo, não sei se vocês viram, em que era o nós contra eles de Lula outra vez. Vocês tomem cuidado, porque Lula promete radicalizar a esquerda nesse 4º mandato. Vai. Assim, dessa vez ele vai fechar as igrejas. Sabe lá de onde ele tirou essa informação, Não, dessa vez vai fechar a igreja, vai daquela mamadeira, nessa vez vai o que mais que ele vai fazer? Tudo dividir isso com a casa. Vai fazer. Escuta aqui, gente. Quem toma casa de pobre é panco. Não é comunista. Laura. Não, é isso. A impressão que eu tenho, juro por Deus, é que parece que a gente está acordando de um pesadelo. Sabe quando você ainda está transtornado? É isso, porque o Brasil está, de fato, acordando de um pesadelo. Vamos lembrar que toda essa construção bolsonarista, junto com a imprensa, com a grande imprensa, junto com o STF, junto com a Faria Lima, com tudo, né? Parafraseando com o STF, com tudo, com a burguesia, enfim, foi em cima da luta contra a corrupção. Era a corrupção, né? O tempo inteiro. Eram os dutos de dólares saindo para cá, para colar. E o Brasil acreditou nisso, né? Quer dizer, cara, é acordar de um pesadelo, você pegar e olhar e falar o seguinte, gente, nem nos melhores momentos, eu acho, do sonho da esquerda, a gente pensou que a gente ia ver a polícia. Lembra, quando Cláudio Castro enfileirou ali mais de 100 corpos de favelados e apareceu falando, e aí os bolsonaristas, os governadores bolsonaristas, Caiado, Zema, o Tarcísio e tal, falando, é preciso combater o crime organizado, e parecia que eles estavam recuperando uma atração ali, ou que eles iam conseguir recuperar uma atração. Aí você tem o cara, a Polícia Federal entrando na casa do Cláudio Castro, no apartamento do Cláudio Castro, um apartamento milionário que ele comprou no último período agora, quer dizer, e vai explicar, porque o Cláudio Castro, quando entrou, era um pobretão, e de repente o cara estava morando num apartamento que, diz ele, custou 5,6 milhões, uma cobertura gigantesca. Então é isso, a Polícia Federal chegando nesses lugares, mostrando as conexões deles com o narcotráfico, com o Comando Vermelho, enfim, é um negócio que é como se, de fato, o Brasil estivesse saindo de um pesadelo, né? E a gente está vendo a realidade. A realidade é, os corruptos são eles que pegaram e acusaram, vieram com aquele dedão apontando para o PT, são eles que, na verdade, estavam o tempo inteiro patrocinando e vivendo à custa do crime e à custa do roubo do povo brasileiro. Então, eu acho que é aquilo que a gente vem falando. O escândalo do Banco Master está chegando. A confissão que o Intercept publicou do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Vorcaro está chegando agora para as pessoas. Quer dizer, isso que nós estamos noticiando todo dia está começando a chegar a essa população que ainda se vê imantada pelo bolsonarismo, mas que certamente, a não ser um núcleo duro, que é uma organização criminosa, é um Orcrim mesmo, como diz. As pessoas normais tendem a se afastar disso. E é lógico que é isso que explica
que o Tarcísio largue a mão do Bolsonaro, que o Aécio se assanhe. O Aécio que não tem mais nada, o Aécio que é um semicadáver, né? Porque esse homem aí, as histórias do Aécio que não era a época da internet ainda, não tinha rede social ainda. Mas, poxa vida, o Aécio é um homem totalmente chamuscado pelas barbaridades que fez na época do governo de Minas. Então, é aquela coisa, é o desespero. E aí, quando você estava falando, quem seriam os candidatos alternativos? Um candidato alternativo seria o Alckmin. Sim. Pô, o Alckmin, um homem conservador, muito bem lembrado, eu tinha esquecido. um homem que dialoga com a Faria Lima, que tem uma biografia, até onde nós saibamos, e ele está no mercado da política faz um tempão, um homem aparentemente honesto, saiu do governo e pegou e foi morar no mesmo apartamento que morava lá no Morumbi, seria um ótimo candidato. Só que o problema é que existe um projeto político que está sendo levado a cabo no Brasil. É por isso que esse projeto político está melhorando a vida do povo brasileiro. Não é mais sobre retórica, sobre política no sentido mais abstrato, é sobre jornada 6x1, Brasil saindo do mapa da fome, Brasil entrando na lista dos países onde a população tem mais esperança de vida, tem mais possibilidade. Enfim, é uma coisa inacreditável que nós estamos conseguindo fazer nesse país, apesar desse Congresso. Então, a grande missão, eu acho que a gente tem que pensar menos no que virá deles, porque, para falar bem a verdade, eu entendo que a Faria Lima pode tentar outras coisas, mas o tempo é curto. Sim. Entendeu? Vamos lembrar que até o milagre colorido, que foi a ascensão meteórica do Collor, até isso demorou um tempo, entendeu? Teve que se formar aquela ideia do caçador de Marajás, teve que vir uma capa da Veja, teve que a grande imprensa pegar e incensar aquele homem e tal, daquela maneira, a Globo manipular o debate como manipulou naquela vez. O Collor é um bandido, está preso hoje em prisão domiciliar, foi apoiado pela Globo, vamos lembrar. Quer dizer, então é isso, quer dizer, mas é pouco tempo, nós estamos em maio, estamos a menos de 6 meses da eleição. Eu acho que eles não têm muita possibilidade, porque o núcleo bolsonarista virou o próprio sinônimo da direita no Brasil. A direita é o Bolsonaro. Então, a gente sempre disse isso, né? Quer dizer, o Bolsonaro atuou de uma tal maneira e ele fez uma armadilha tão impressionante para capturar toda a direita, que eles não têm nada, eles não têm alternativa, eles não têm plano B. Eu acho que é essa E o Aécio é mais entendeu? Um fogo de palha nesse cenário de devastação da direita que a direita está vivendo hoje. Eu acho que o Brasil tá melhorando, está melhor. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai trazer boas notícias em relação ao Brasil. João, para finalizar, durante essa semana a gente tem falado sobre como a Faria Lima também se afastou de Flávio Bolsonaro depois desse escândalo do Master. A CNN trouxe um bastidor, inclusive, de que ele teria conversado com um banqueiro importante. Esse banqueiro perguntou para Flávio se ele teria essas relações com o Vorcaro. Ele teria dito que não e logo depois veio a revelação dos áudios e das conversas. E esse banqueiro não quis mais receber Flávio Bolsonaro depois disso. Essa foto, essa imagem agora de Flávio com Donald Trump impacta de alguma maneira a Faria Lima? Tem gente dizendo que foi recado direto para a Faria Lima buscando essa reaproximação. Eu acredito que não. Acho que não é suficiente para isso, né? Eu vou repetir e sempre fazendo uma análise assim da maneira mais fria possível, que as coisas ainda estão por vir, né? Ainda tem coisas para serem reveladas. Essa segunda ação em cima do Cláudio Castro já é uma coisa que acrescenta a esse fato Banco Master mais lenha, coloca mais lenha nessa fogueira, né? Não acredito que ninguém esteja pensando em uma terceira via ou um candidato neste momento que possa vencer o Lula no processo eleitoral. Eu acho que a busca não é essa. Eu acho que talvez a busca seja de alguém que possa representar num futuro próximo, ou seja, daqui a 4 anos, uma candidatura que não necessite do bolsonarismo.
Então é isso que eu acho que tem que ser analisado pelo campo de esquerda. Não exatamente apenas a disputa para agora, não apenas a disputa para as eleições de 2026, mas pensar em termos de futuro, pensar em termos de o PT sem Lula, as esquerdas sem Lula, no sentido de poder candidatar-se novamente, né, à presidência, que tipo de ação vai ser desenvolvida para se criar um nome em relação a isso, né? Então, para mim, o quadro está um pouco desenhado ainda na disputa Lula-Flávio, tá? Para mim, o quadro permanece desenhado dessa maneira, a não ser que algo muito bombástico ocorra, tá? Caso contrário, vai permanecer nisso, tá? Caindo um pouco, oscilando para lá e para cá, mas pode permanecer isso. Isso pode gerar o quê? Isso pode gerar até mesmo uma vitória do Lula no primeiro turno, né? Se não houver nenhuma reação daqueles candidatos que estão mais abaixo, tá certo? Então é um quadro para se aguardar, é um quadro para ver o que nas próximas 2 semanas vai ocorrer, o que esses novos alimentos que estão sendo colocados e esses novos também elementos que estão sendo colocados na cena, se isso aí vai proliferar de alguma forma ou não, tá? Então, tá aberto. Para mim, o cenário está aberto, mas no cenário da disputa hoje, eu não vejo outra a não ser a do Lula e a do Flávio Bolsonaro. Precisa de algo muito quente, já está demonstrado isso, mas muito, muito, muito mais quente, para inviabilizar de vez a candidatura do Flávio. Porque a bolha é muito forte, a pressão ideológica é muito forte. Vocês falaram do Alckmin, o Alckmin, de fato, seria um nome muito interessante, talvez até mesmo o fato de ter havido aquela dúvida se Alckmin vinha de vice ou não vinha de vice, demonstra um pouco isso, porque o Alckmin estando pela segunda vez como vice do Lula, em se vencendo, e eu acredito que vencerá agora as eleições de 26, o Alckmin passa a ser talvez o nome mais forte, tá certo? Vindo pelo PSB para uma disputa dentro de um cenário para 2030. Então, é preciso pensar em tudo isso, é preciso agir sobre tudo isso, mas ficar aí de olho em todos os cenários, viu? Não tem bobo nesse processo, né? O único bobo diante de todas as coisas que aconteceram foi o próprio Aécio lá em 2014, depois de perder, que entrou numa de derrubar a qualquer custo, né? Muito provavelmente, eu falo isso para muita gente, vou repetir aqui agora ao vivo, se ele não tivesse tido aquela reação, se não tivessem derrubado Dilma, se ele tivesse permanecido dentro de uma escala política normal, era muito provável que ele pudesse ter chances grandes de vencer a eleição e de não ter criado o monstro Bolsonaro que foi criado, né? Então, assim, foi um erro estratégico, foi uma política com o fígado e não com o cérebro que gerou tudo isso que a gente está vivendo hoje. Eu acho que o pesadelo ainda existe, viu, Laura? Eu acho que a gente ainda está dentro dele. Quem sabe, com essa nova eleição de 26, a partir de 27, a gente possa, de fato, estar começando a virar essa página da nossa história recente, que foi dramática e triste. Perfeito. João, muito obrigada. Sempre um prazer recebê-lo por aqui. Um beijo, até a próxima. Eu que agradeço. Abraço para todos. Tchau, tchau. Até. Olha, agora eu vou até levantar aqui o telão para vocês darem uma olhada em 2 imagens. Primeiro coloca Maria Bethânia. Olha, aqui a minha imagem. Já vamos começar com ela, então. A minha imagem ao lado de Donald Trump, gente. Olha só nessa visita... bacana, o sorriso de Trump, a mesma gravata de sempre. Simpático, como sempre, também, né? Tá aí. E sabe quem também visitou Donald Trump esses dias? Maria Bethânia. Bota pra gente. Maria Bethânia também, ao lado de Trump. Tá aí. Olha só, todo mundo visitando Donald Trump esses dias. Tem excursão saindo amanhã do Paço Municipal. É isso.
Vamos lá, vamos em frente então. Olha só, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados iniciou agora há pouco a sessão que vai discutir e votar o relatório do deputado Léo Pratia sobre a PEC que reduz a escala 6x1 e diminui a jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial. O texto prevê 2 dias de folga por semana e uma transição de 14 meses para as novas regras entrarem totalmente em vigor. A sessão acontece em meio à pressão de centrais sindicais, empresários e do próprio governo, que trata a pauta como prioridade política. Se esse relatório for aprovado na comissão, a proposta segue para o plenário da Câmara, onde precisa de 308 votos para avançar. No nosso site, você acompanha, inclusive, o minuto a minuto de tudo que está acontecendo nessa discussão importante na comissão especial. Nossa página aqui, tvtnews.com.br. Aliás, a gente está com o QR Code na tela, você pode apontar o seu celular para cá, você vai ser levado imediatamente, então, para esse acompanhamento que a gente faz minuto a minuto da discussão sobre o fim da escala 6x1 na Comissão Especial da Câmara. Daqui a pouco, aqui no Primeira Edição, inclusive, a gente vai para Brasília para acompanhar essa sessão e trazer mais informações para você aqui, audiência do Primeira Edição, tá certo? Por enquanto, eu tenho outras boas notícias que o Brasil recebe nestes últimos dias. O nosso país ultrapassou pela primeira vez a marca de 0,800 no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU e entrou na faixa de muito alto desenvolvimento, com uma nota de 0,805 em 2024. Esse resultado foi comemorado pelo governo Lula como uma virada histórica após anos de retrocesso social e econômico durante o governo Bolsonaro. O relatório do PNUD mostra que o Brasil despencou no ranking global entre 19 e 22, perdendo posições em meio à pandemia, aumento da fome, queda de expectativa de vida, estagnação da educação. Essa recuperação agora, segundo o estudo, foi impulsionada pela retomada de políticas sociais, pela reestruturação do Bolsa Família, pela valorização do salário mínimo e pelo reforço no SUS. Esse novo patamar coloca o Brasil entre os países de mais alto desenvolvimento humano do mundo e reacende o debate sobre o papel do Estado no combate à desigualdade. Quer ver uma outra boa notícia? O Brasil registrou em 2024 a menor taxa de homicídios desde o início da série histórica do Atlas da Violência. Segundo o levantamento do IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país fechou o ano com 20 assassinatos para cada 100 mil habitantes, que é o menor patamar desde 2014. Ao todo, foram 42.590 homicídios, isso representa uma queda de quase 7% em relação ao ano anterior. O relatório também acende um alerta importante, viu? Cresceu o número das chamadas mortes violentas sem causa definida, caso em que o Estado não consegue dizer se a pessoa foi assassinada, foi vítima de acidente ou de suicídio. Segundo os pesquisadores, mais de 7 mil homicídios podem ter ficado escondidos fora das estatísticas oficiais. O estudo mostra ainda um Brasil dividido. Enquanto São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal têm as menores taxas de homicídio do país, estados como Amapá, Bahia, Pernambuco, Ceará seguem registrando níveis altíssimos de violência. Vamos conversar um pouco mais sobre essa realidade apontada pelo mapa da violência e para isso a gente conversa agora com Benedito Mariano, ex-ouvidor da Polícia de São Paulo e coordenador do Núcleo de Segurança Pública do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Benedito, um prazer te receber, seja super bem-vindo. Queria começar te ouvindo sobre esses números que, assim, representam uma conquista importante, mas acendem esses alertas também. Na sua avaliação, como chegamos até esses números? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Realmente, os dados do Atlas, feito pelo IPEA e o Fórum Brasileiro, apresentam um dado positivo, que é a diminuição nacional dos homicídios, das mortes violentas, né? 42.590, como você disse, uma média de 20 homicídios para cada 100 mil habitantes, talvez a menor taxa na última década. Mas os números ainda são altos, né? Considerando os quase 7 mil
de mortes, de homicídios subnotificados, passa de 49 mil, e o estado de Minas Gerais é o estado que tem mais subnotificação, né? O alerta de mortes violentas não notificadas, subnotificadas, tem como referência principal o estado de Minas Gerais. 99 municípios concentram 50% dos homicídios no país. Outro dado importante do Atlas é que, para análise, né, que a taxa de jovens negros mortos é praticamente 3 vezes maior que de jovens brancos. Então, a violência atinge sistematicamente a juventude pobre e negra do país. Como você disse, alguns estados têm taxas absurdas ainda de homicídios. O Amapá, 47 para 100 mil habitantes, Ceará, 43,7, quase 44, Bahia, 42,6, Alagoas, 39,8 e Pernambuco, 38. Opa, 38 ponto. Benedito Mariano comenta aqui os principais números, então, do Atlas da Violência. Laura, peraí, acho que o Benedito voltou. Benedito, 38 ponto, você comentava sobre os números. Pernambuco, isso. E dos 10 municípios mais violentos do país, 4 estão no Ceará e 6 na Bahia, municípios com mais de 100 mil habitantes. E as 20 cidades mais violentas do país, 17 estão no Nordeste, 2 no Norte e uma no Centro-Oeste, né? Ou seja, as mortes violentas do país hoje atingem mais a região Nordeste do país. E o Atlas também destaca a pulverização no país inteiro das organizações criminosas. Se fala muito de São Paulo e Rio de Janeiro, mas o crime organizado hoje está espalhado praticamente em todos os estados federados, no Distrito Federal. Daí a importância do lançamento do programa, há 2 semanas, do presidente Lula, Brasil contra o Crime Organizado, que tem como perspectiva atuar no andar de cima do crime organizado, no fluxo financeiro, na lavagem de dinheiro, fortalecer a investigação dos homicídios, porque cria uma sensação de insegurança, atuar nas armas para diminuir as armas ilegais no país e transformar 138 penitenciárias em penitenciária de segurança máxima, tendo como referência os 5 presídios federais. Eu costumo dizer, queria repetir aqui, que o andar de cima do crime organizado alimenta essas ações violentas nas periferias, nos morros, porque ainda não fizeram fuzil com asas, né? Para se ter esse armamento do crime organizado nas regiões periféricas, evidentemente que conta com apoio, com alimentação de fora dos morros, fora Sim. das periferias. Por isso é fundamental, eu penso, a partir desses dados, queria parabenizar o Daniel Cerqueira, que é responsável no IPEA pelo Atlas da Violência, e o Renato, a Samira, a Juliana Martins, do Fórum Brasileiro, que apresentam talvez os dados mais importantes do cenário de segurança pública e violência no país. Mas esses dados, eu penso que indica as 2 ações estratégicas fundamentais. Primeira, atuar no andar de cima do crime organizado, né? Porque ele alimenta as ações violentas e ter ações nas periferias de um novo modelo de policiamento, né? Um policiamento de proximidade que chega antes do crime. A cultura das nossas polícias militares no país todo
né, é ter unidades especializadas em choque, em repressão sistemática. Nós não temos cultura de policiamento que previne o crime, que chega antes do crime. Então, essas duas ações, com projetos sociais nas regiões onde acontece mais homicídios, são ações fundamentais para que esse quadro ainda difícil de mortes violentas no país diminua. Já houve uma diminuição, mas nós podemos diminuir muito mais se atuar com estratégia quanto ao andar de cima e estabelecer um novo modelo de policiamento nas regiões periféricas de todo o país. Perfeito. Benedito, estou com Laura aqui, Edu em casa participando com a gente. Vou passar para eles, para apontamentos, para questionamentos, já que a gente tem discutido muito, inclusive, sobre como a pauta da segurança pública vai ser foco importantíssimo nesse processo eleitoral, inclusive, desse ano. Laura. Oi, Benedito, uma honra estar com você aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, que a gente sempre pensa no combate ao crime, vendo a coisa a partir do ponto de vista da ação policial, né? Mas a gente sabe bem que as dinâmicas do crime também resultam num agravamento ou numa melhoria dos índices de criminalidade. Vou dar um exemplo. A gente tinha um monte de mortes aqui em São Paulo, que eram mortes, por exemplo, dentro dos presídios. Quando o PCC pegou e tomou conta do presídio, rebeliões terríveis e tal, não sei o quê. Quando o PCC tomou conta do presídio, não é que o presídio passou a ser legal, mas o PCC organizou a bagunça e falou, olha, aqui nós vamos governar dessa maneira. Você vai fazer isso, 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 isso. Em São Paulo, a gente não tem disputa de facções. Mas no Nordeste, a gente tem disputa de facções. Tem cidades do Nordeste que tem 5 facções presentes. Então, essa disputa entre as facções que acaba gerando, como a gente vê muitas vezes no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o grupo do CV invade um território que é da milícia e eles se atracam e se matam e tal, não sei o quê. Então, onde você tem o crime já estabelecido e tal, a tendência é que eu vou tomar muito cuidado com isso, só para que as pessoas não entendam errado. É porque para o crime não interessa ter um cadáver na porta. Vamos lembrar, uma biqueira. Uma biqueira tem um cadáver na porta, aparece um monte de polícia. Cadê os fregueses? Os fregueses da biqueira não podem chegar porque a polícia está lá. Então, para o crime, também não interessa uma violência generalizada, a não ser quando ela vai para a conquista de territórios, me parece. Então, eu queria te perguntar o quanto esses índices alarmantes que a gente tem no Nordeste e um pouco no Centro-Oeste, e no Norte, no Amapá, por exemplo, o quanto isso tem a ver com as disputas entre facções que estão disputando áreas muito importantes para o embarque de drogas, para o trânsito de drogas e tal, e que precisam controlar essas áreas para faturar o dinheiro. Então, o Amapá, por exemplo, é um lugar que a gente sabe, né? Tem disputa de ouro, tem disputa de minério, tem disputa de fronteira, tem várias coisas. Então, é claro que é necessário uma política de segurança pública, mas como que o Estado pode atuar no sentido de reduzir esses danos causados por essas grandes disputas que existem entre facções criminosas, e hoje são muitas facções criminosas, né? Não é mais uma ou duas. No Nordeste tem várias que são de lá mesmo, que fazem parcerias aqui com o PCC ou com o Comando Vermelho e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa dinâmica do crime e como é que ela impacta esses indicadores de homicídios. Eu concordo plenamente com a sua avaliação, né? Os dados do Nordeste, talvez a principal referência desses números de taxa muito alta
de homicídio se relaciona à disputa de facções criminosas, né? Nós temos, pesquisas indicam isso, mais de 80 organizações criminosas no país, articuladas por duas grandes, aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas temos muitas disputas entre as facções e o reflexo disso, com certeza, estão aí nesses números trazidos pelo Atlas da Violência. Um outro ponto que eu acho importante de análise é que em São Paulo a principal organização criminosa se sofisticou, né? Está atuando mais no mercado financeiro, na lavagem de dinheiro, se infiltrando em prefeituras, principalmente na área da saúde, do transporte, né? Então, ela estabeleceu uma nova dinâmica de atuação, né, que dá mais recursos, né? Vamos lembrar aqui a Operação Carbono Oculto, uma infiltração do PCC no mercado financeiro, na rede de combustível, que em 4 anos movimentou mais de 45 bilhões de reais, né? Por isso que todos os relatórios, queria fazer uma ponte com o relatório do PL Antifacção, né? Que o ex-secretário de São Paulo, aqui de Segurança, Derrite, de extrema-direita, foi basicamente foi colocado como relator para desfigurar por completo o PL Antifacção, porque o objetivo dele era não atuar no andar de cima, né? Quando ele cria alguns tipos penais autônomos da lei de organizações criminosas, como domínio social estruturado, que eu acho que nem ele sabe o que é isso, né? Favorecimento ao domínio social estruturado, que eu também acho que ele não sabe o que é isso, né? E que abre brecha para criminalizar movimentos sociais e populares, esse tipo penal o presidente Lula vetou. E o tipo penal, organização criminosa ultraviolenta. Ora, as ações do crime organizado aqui no estado de São Paulo, sofisticada, não são ultraviolentas. Então, é um olhar para só para as periferias e, mais que isso, abre espaço para ações violentas, como ele patrocinou aqui em São Paulo, na Baixada Santista, com 84 mortes, né? E que há indícios objetivos que não foram mortos em confronto, e aquela ação irresponsável, absurda, no Rio de Janeiro, que vitimou mais de 104 policiais. Então, a extrema-direita não quer enfrentar o crime organizado, né? Do ponto de vista de atuar de cima para baixo nas estruturas do crime organizado. E para atuar nessa situação que você destacou muito bem, que é essa disputa entre as facções, principalmente na região Nordeste, com policiamento de proximidade, com trabalho de inteligência policial para gradativamente minando essas organizações criminosas e ter projetos sociais para disputar a juventude, né? Quem morre hoje a partir das ações do crime organizado são jovens pobres das periferias. Então, nós temos que combinar um novo tipo de policiamento, ação de inteligência contra o crime, com ações sociais na periferia para disputar a juventude com o crime. Benedito, um prazer te receber. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Sempre um assunto importantíssimo para a gente debater, se aprofundar. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Abraço a todos. Até, muito obrigada. Seguinte, antes da gente seguir, deixa eu rapidamente só trazer essa notícia que acaba de pintar aqui no Globo,
da Bela Megali, inclusive, eu estava aqui pegando para vocês, mas é o seguinte, eu vou já cantar essa bola. Trump falou sobre Lula no encontro que teve com Flávio Bolsonaro, diz Bela Megali em relato para o Globo. Segundo aliados de Flávio Bolsonaro, ele teria comentado intimamente com esses aliados que o presidente Donald Trump citou mais uma vez o quanto Lula é dinâmico. Ele teria já dito, ele disse isso no encontro que teve com Lula, logo depois ele falou, o presidente é muito dinâmico, Lula é bastante dinâmico. E ele teria dito isso para Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro citou isso para pessoas mais íntimas ali, aliados, e claro que publicamente não falou sobre isso, mas está aqui no Globo, então, essa publicação agora de que Flávio teria relatado a aliados, mas mantido em reserva esse elogio que Donald Trump fez. Pô, que chato, hein? Não vou poder falar sobre isso, imagina. Eu venho até aqui, ele disse que perguntou sobre o pai dele, na verdade, né? Eu nem citei isso, mas ele disse que Trump, a primeira pergunta que fez foi em relação ao pai dele. Não sei em que momento Lula também foi citado nessa parada aí, nessa conversa aí. Pois é. Vamos lá, vamos seguir, vamos para o cenário internacional agora. Donald Trump convocou uma reunião de emergência com o gabinete da Casa Branca após o Irã acusar Washington de violar o cessar-fogo firmado nos últimos dias no Oriente Médio. Segundo o governo iraniano, navios comerciais ligados a Teherã teriam sido atacados por forças americanas. A tensão aumenta justamente no momento em que Estados Unidos e Irã tentam avançar nas negociações para transformar a trégua num acordo mais duradouro. O processo tem mediação do Paquistão, acontece no Catar, e inclui discussões sobre sanções econômicas e o programa nuclear iraniano. Sobre esse cenário, a gente conversa daqui a pouco com o Rodolfo Laterza, especialista em sistema de segurança. Ele ainda não conectou, tivemos um probleminha, ele não conectou, mas daqui a pouquinho então a gente fala sobre cenário internacional e justamente sobre essa negociação de paz e agora essa possibilidade então de quebra de cessar-fogo, ao que tudo indica, o Irã denunciando por parte dos Estados Unidos essa quebra do cessar-fogo, tá certo? Eu vou seguir então. Entrou, peraí, acho que temos Rodolfo Laterza nesse momento, a gente que vai conversar com ele sobre esse avançar e possibilidade de escalada do conflito no Oriente Médio. O Rodolfo Laterza, inclusive, nas nossas últimas conversas, é um dos especialistas que tem indicado essa grande possibilidade de retomada da guerra nesse momento, porque o cessar-fogo, inclusive, teria servido para reabastecimento de armamento, de estratégia militar, de fato, de reposicionamento de estratégias militares, para que essa guerra fosse retomada agora nesse que já pode ser considerado um médio prazo, né? Então, vamos ver com eles. Estamos com problema com o Laterza para prosseguimento. Deixa eu consultar aqui, Laura e Edu, querem colocar alguma coisa sobre esse momento de conflito no Oriente Médio? Só queria falar uma coisa. Você falou do IDH, nós ficamos quietinhos. Você queria falar, né? Eu não te dei essa deixa. Puxa Por favor, fala sobre o IDH. Gente, vamos retomar, gente, ó. Não, só voltar. Eu queria tanto hoje pegar e chegar o Luciano Huck. Sim. Fale sobre isso, comente isso, sim, entendeu? Esse idiota que esse final de semana, sim, foi flagrado naquela pose ridícula de falar mal do Bolsa Família. E o relatório do IDH menciona explicitamente o Bolsa Família como um fator que foi fundamental, além, junto com outras medidas de melhora da educação, de acesso, de maior acesso da, sim, população pobre à educação, de políticas inclusivas e tal. Tudo aquilo que o Luciano Huck tem horror é o que o IDH, o que a ONU pegou e consagrou como fundamental para que o Brasil tivesse alcançado isso. E é claro que nós sabemos que é pouco ainda. Nós não queremos só isso, nós queremos muito mais. Nós queremos o povo brasileiro podendo viver todo ele com dignidade, com tranquilidade, sem medo de facções criminosas, morando em lugar com saneamento básico, com casa própria. Nós queremos muito mais. Mas o que nós já conseguimos é tão impressionante para um país que viveu uma pandemia, primeiro,
foi destroçado pelo bolsonarismo em segundo lugar. Viveu o tarifaço que o Trump impôs ao país com o apoio do Bolsonaro. E apesar disso tudo, a gente ter ascendido ao grupo dos países com maior IDH, gente, o índice de desenvolvimento humano, só para a gente saber. Ou seja, o Brasil está hoje na elite dos países. Isso é um motivo de orgulho e até uma coisa assim que... Hoje, a única pergunta, se eu cruzasse com o Luciano Huck, ia falar, Luciano, comenta, por favor, comenta, porque é isso, né? Os caras falam, por isso que eu estou falando, nós parece que estamos acordando de um pesadelo, porque ontem, até um tempo atrás, o Luciano Huck ia falar isso, e isso ia ficar reverberando Sim. na rede social e tal, durante o mundo inteiro. Hoje não, a contradita desse tipo de bobagem vem no minuto seguinte, e foi o que aconteceu, né? Então, só queria comentar, porque eu acho que para o presidente Lula, isso deve, e o Lula falou sobre isso deve ter um ar de olha, que conquista, que vitória, que coisa mais maravilhosa. Luciano Huck, chupa que a cana é doce. Só deixa passar um minutinho para o Edu falar também sobre IDH, porque ele pediu. Diga, Edu. Eu estou aqui aberto no meu computador aqui do lado da câmera, um post de um analista chamado Daniel Steingart, que fala de América Latina. E ele mostra também por que o Luciano Huck está tão errado. Ele coloca aqui que ele faz uma comparação sobre a América Latina e a África, dizendo que a África é mais pobre, mas que nós conseguimos ainda ser mais desiguais, ainda somos. Ele dá um exemplo aqui. A renda das elites norueguesas é menos que o dobro das elites brasileiras. Só que os pobres noruegueses ganham 9 vezes mais que os pobres brasileiros. Ou seja, o que precisa acontecer é aumentar a renda daqueles que ganham pouco. E se você dá R$600, isso faz diferença, e a ricaiada fica louca, porque R$600 o cara não quer trabalhar mais em qualquer condição, análoga à escravidão, com um salário de porcaria lá do outro lado da cidade, no caso de uma cidade como São Paulo. Então, o que precisa é aumentar o ingresso do pobre. E só com esse tipo de política pública é que isso vai acontecer. Porque você aumenta o ingresso do pobre com o Bolsa Família, você aumenta o ingresso do pobre com todas essas medidas sociais, como o ProUni, que ele não teria condição de pagar para entrar na universidade. Você tem isso com relação bom, o SUS, então, nem se fala. Então, só tem um jeito, pelo que a gente vê das pesquisas sérias, e essa agora é de hoje, o IDH de ontem, que o problema não é o quanto as elites ganham. Ainda que elas ganhem muito, elas não ganham muito mais do que elites de outros países ricos. Quem ganha pouco é o pobre. Então você tem que empurrar, tem que criar mecanismos, ou mantê-los no mínimo, para que o pobre não seja, para que o rico pague mais pela hora trabalhada do pobre, e não o contrário. Sim. Só para fechar, sabe o meme e o PT dá vontade de encontrar o Luciano Huck, né? E falar, e o Bolsa Família, hein? E o Bolsa Família? E o Bolsa Família? E o Bolsa Família? Gente, vamos lá, vamos voltar a falar sobre cenário internacional. Agora sim, a gente tem conectado Rodolfo Laterza, que é especialista em sistemas de segurança e defesa e em ciência política, pesquisador de geopolítica e conflitos. Rodolfo, sempre um prazer te receber por aqui, seja super bem-vindo. Te citava agora há pouco, quando chamava a atenção sobre essa reunião que Donald Trump chama na Casa Branca com urgência para debater essa possibilidade de cessar fogo na guerra com o Irã. Eu te citava porque você é um dos especialistas que comentava sobre essa possibilidade de retomada da guerra e escalada desse conflito. E de alguma forma é isso que a gente observa nesse momento. Não, queria te ouvir. Bom dia. Bom dia. Todos conseguem me ouvir bem? Razoavelmente? Perfeitamente. Ok. Meus cumprimentos a todos. Mais uma vez, obrigado. Importante frisar, né, que existem várias versões contraditórias na mídia corporativa mundial a respeito de uma possível resolução e assinatura de um memorando entre Irã e Estados Unidos. Porém, a confiabilidade, ainda que esse memorando seja assinado, dele ser mantido, é muito baixa.
tendo em vista que Israel, através de Netanyahu, e o lobby, né, israelense, que já debatemos sobre isso outrora, influencia fortemente a política externa norte-americana, está criticando seriamente qualquer tipo de composição com o regime iraniano a respeito, por exemplo, do desbloqueio dos ativos iranianos congelados, que alguns afirmam que seria em torno de 6 bilhões de dólares, outros já falam na casa de 24 bilhões de dólares. Lembrando que o Irã é o segundo país do mundo mais sancionado e que tem represado vários dos seus ativos investidos em vários fundos no sistema financeiro internacional. Também há uma forte crítica de parte da mídia corporativa, alegando que os Estados Unidos saíram humilhados no caso de assinatura de qualquer memorando. Isso é uma forma de preparar a opinião pública no caso de haver um certo retrocesso, tendo em vista que há uma severa análise de retrocesso por parte dos Estados Unidos em ceder no que se refere ao controle do Estreito de Hormuz por parte do Irã em relação ao tráfego marítimo. Também há dificuldade de se verificar o cumprimento da questão do enriquecimento nuclear, a qual o Irã alega que não vai abrir mão do seu enriquecimento, ainda que seja para fins de energia civil e propósitos que permitiriam enriquecimento até 20%. Já Trump alega que vai destruir todo o urânio, o que exigiria uma atividade tecnicamente muito complexa, que levaria equipes de engenheiros e técnicos nucleares, até da Comissão de Energia Internacional de Energia Atômica, para retirar, no mínimo, cerca de 400 quilos de urânio enriquecido das bases subterrâneas e, portanto, toda essa destruição levaria muito tempo. É muito complexo isso. Então, o provável é que, se houver, que haja a diluição desse urânio enriquecido, sendo cedido para algum terceiro país e considerado pelo Irã como satisfatório para guarnecer esse urânio, como, por exemplo, a China e a Rússia. Só que os Estados Unidos dificilmente aceitarão, porque isso aí iria caracterizar um vínculo geopolítico e estratégico definitivo do Irã com uma dessas potências globais. Então, é uma situação bastante complexa para se verificar qualquer resolutividade do conflito. Creio que há perspectiva de haver algum prolongamento do cessar-fogo, tudo por aquilo que já falamos, por causa do comprometimento do estoque de munições de defesa antiaérea por parte dos Estados Unidos, em função da sobrecarga que houve dos sistemas de defesa aérea com os ataques retaliatórios iranianos. Há um temor de uma eventual escalada com o Irã, por parte do Irã, restabelecer uma capacidade de contra-ataque muito severa, infligindo danos não só aos países do Golfo Pérsico, mas também a bases norte-americanas que sobraram, né, que ainda não foram tão atingidas na região, e a Israel. O Irã, segundo a própria estimativa da inteligência norte-americana, restabeleceu mais de 90% do seu inventário de mísseis, e essa pausa serviu para resgatar pelo menos 30 das suas 33 bases subterrâneas que estavam submetidas a escombros, mas escombros só na área externa. E as bases subterrâneas praticamente não foram atingidas. Então, os Estados Unidos sabem que o Irã vão ter essa capacidade retaliatória através dos mísseis balísticos. Então, é uma situação bastante complexa que defina uma resolutividade definitiva do conflito. A verdade é que Trump precisa de, ainda que uma pausa para declarar vitória, por causa das eleições intercalares legislativas de novembro, tendo em vista que há uma ameaça de haver perda do controle do Senado e da Câmara dos Representantes para os democratas, o que seria um desastre político-eleitoral enorme para o seu governo, que teria enorme dificuldade de governabilidade nos últimos 2 anos. Perfeito. Rodolfo, estou com Laura e Edu, vou passar para perguntas e para a Laura primeiro. Laura. Tudo bem, Rodolfo? Uma honra estar com você aqui. Você é o cara que é o nosso grande monitor aí nessa cobertura da guerra, e o que a gente está vendo é o que você anunciou lá atrás, né? Que os caras, que essa trégua permitiria ao Trump tentar se reposicionar de maneira militar nesse conflito, né? Quer dizer, juntando recursos e tal. Você acha que essa retomada
de um ataque americano. Foi feito um ataque à ilha, lá, não esqueci o nome da ilha. Karg. Foi feito um ataque à ilha, o Irã tá denunciando isso como uma burla ao cessar-fogo, mas você vê efetivamente a possibilidade de o Trump deflagrar um ataque massivo ao Irã agora, ainda antes dessa eleição, ou ele vai ficar nessa rotina de ameaças aí até pelo menos a eleição de novembro? É bastante provável que haja uma reescalada, sim, com um ataque militar massivo, logicamente, aéreo, através de mísseis de cruzeiro e mísseis ar-superfície por parte dos Estados Unidos junto com Israel. Porque as condições impostas pelos Estados Unidos, grande parte delas são insustentáveis para o regime iraniano. Por exemplo, o fim do programa de enriquecimento nuclear e sua destruição. Isso o Irã não vai abrir mão, não vai abdicar disto. Até porque o Paquistão não fez isso, o Paquistão, inclusive, é uma potência nuclear. A Índia não fez isso, a Coreia do Norte não fez, Israel é uma potência nuclear, estimados 80 artefatos nucleares para fins bélicos Israel teria. Então, basicamente, o Irã não vai abdicar e o Irã não tem um ciclo nuclear finalizado para preparação de um artefato nuclear para fins militares, porque precisaria isso de testagem, a tecnologia de miniaturização do urânio enriquecido e alguma ogiva de algum míssil balístico, etc. Então, o Irã abdicar do seu programa nuclear seria rejeitar fortemente a sua soberania e levaria até contradição em relação aos Estados Unidos não terem tido eficácia em conter o programa nuclear que eu citei aqui desses países. Tem outro detalhe de uma condição imposta por parte do Irã que os Estados Unidos dificilmente vão conseguir cumprir: o fim dos ataques israelenses ao Líbano. Olha só, Israel acaba de deixar claro que vai promover uma ofensiva de larga escala para tentar controlar todo o sul do Líbano, até o rio Litani, e quem sabe chegar até o Vale do Becar. Isso implica, portanto, uma forte escalada. E o Irã já deixou claro, não há qualquer memorando resolutivo do conflito sem inserir o Líbano nessa equação. Então, temos uma situação bastante ruim, bastante difícil para se ter um acordo de paz definitivo. Há um impasse estratégico ainda não superado. E, para superar esse impasse, Trump precisa, lembrem-se daquilo que eu falei, declarar vitória, porque isso é típico da política externa norte-americana há tempos, e com ele mais ainda, justamente para poder manter algum nível de engajamento do eleitorado e aliená-lo em relação a uma eventual derrota estratégica que já está mais do que configurada, porque antes se dizia que se o regime iraniano resistisse por si só já seria uma derrota estratégica para os Estados Unidos. Agora os Estados Unidos tiveram depreciação da sua capacidade de prover segurança às monarquias sunitas árabes do Golfo Pérsico. Os Estados Unidos perderam o controle da navegação do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos não reduziram o programa nuclear e muito menos o programa de mísseis balísticos. Então, nenhum dos objetivos políticos estratégicos militares declarados os Estados Unidos conseguiu atingir. Então, vai precisar daquele efeito declaratório, que é um caráter muito mais psicológico para o eleitorado norte-americano, para a sociedade norte-americana, do que no aspecto propriamente dito, lógico-formal da intervenção militar, caracterizado pela fúria épica, né? Que hoje ninguém nem mais fala. Aí Trump também anunciou a retomada da Operação Liberdade, de escolta dos navios pelo Estreito de Hormuz. Porém, isso agora parece que já teve retrocesso nesse sentido. Então, é um verdadeiro caos. Não há uma estratégia consolidada e clara de retirada desse conflito. Por isso, essa situação oscilatória que acaba, né, logicamente, levando a toda uma instabilidade para o mundo. Professor Laterza, muito obrigada. Como a Laura disse, você faz esse acompanhamento e nos traz aqui sempre notícias e análises assim ultra finas, ultra refinadas. Então, assim, sou muito agradecida pela sua participação com a gente. Vamos seguir acompanhando o desdobramento desse conflito e conto sempre com a sua ajuda para que a gente possa continuar, inclusive, entendendo tudo isso. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade.
O agradecimento é todo meu, meus cumprimentos a todos. Um ótimo trabalho, um ótimo dia. Para você também, professora. Até. Seguinte, vamos falar sobre luta pelo fim da escala 6x1? Olha só. O PL mudou de posição às vésperas da votação da proposta que altera a escala 6x1 na Câmara e passou a defender a escala 4x3, com 4 dias de trabalho e 3 de descanso. A estratégia foi anunciada pelo líder do partido, Sóstenes Cavalcante, que afirmou que o PL vai apresentar um destaque para tentar substituir o texto em análise na comissão especial. O movimento foi interpretado por governistas como uma tentativa de tumultuar a tramitação e atrasar a votação da PEC, relatada por Léo Prates, que prevê uma transição para a escala 5x2, com 40 horas semanais e manutenção de salários. O líder do PT, Pedro Czai, reagiu, dizendo que a proposta é demagógica e acusou a oposição de tentar confundir o debate após meses de críticas ao fim da escala 6x1. A extrema-direita precisa dizer neste plenário: você vai enganar o povo brasileiro, você vai enganar-se a si mesmo, você vai mentir para si mesmo. Essa extrema-direita de Valdemar da Costa Neto disse publicamente: vamos fazer de tudo para não votar o fim da escala 6x1. E o deputado do PL pediu vista ontem para atrasar a votação do fim da escala 6x1. A extrema-direita manifestou em todas as audiências públicas ser contra a redução da jornada de trabalho. E a extrema-direita, com 62 deputados do PL, do Flávio Bolsonaro, do Rogério Marinho, assinaram uma emenda, 10 anos de transição, com 52 horas de trabalho por semana, vem fazer demagogia e mentiragem aqui na tribuna, dizendo que são agora a favor de 4x3. Vão mentir para vocês mesmos. O povo brasileiro não acredita em tanta mentira. Henrique Azevedo, um dos principais nomes da mobilização pelo fim da escala 6x1, também criticou essa suposta guinada do PL. Não tem projeto maduro, não tem PEC, não tem proposta, apenas narrativa para enganar o povo. Vocês deveriam parar de subestimar a inteligência do povo. O povo brasileiro não cai mais na sua conversa fiada, Nicolas Ferreira. Não cai mais na conversa fiada do PL. Vocês são inimigos do povo. Vocês estão com essa narrativa e com essa manobra apenas para tentar barrar a votação que vai acontecer para enterrar a escala 6x1. Vocês são escravocratas, seus lixos. Vocês são lixos. A Comissão Especial da Câmara debate neste momento o texto da PEC que acaba com a escala 6x1 no Brasil. Lembrando, esse texto prevê a redução da carga semanal de 44 para 40 horas, com 2 dias de folga por semana, sem redução salarial. Se aprovada na comissão, a PEC segue para o plenário da Câmara, onde precisará de pelo menos 308 votos em 2 turnos. Quem está em Brasília agora ao vivo e nos atualiza sobre o andamento da votação é o repórter Eric Braga. Bom dia, Eric. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos que nos acompanham. Os trabalhos da Comissão Especial foram retomados. Nesse momento, os deputados compõem a mesa, onde o relator da PEC, Léo Prates, retoma a leitura do parecer a partir do pedido de vista do deputado Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul. Durante a apresentação do parecer, na última segunda-feira, Léo Prates relembrou as audiências públicas espalhadas por todo o Brasil. Esses elementos ajudaram a compor a PEC. Ele afirma que é um dos projetos mais participativos da história aqui do Legislativo. Ele ressaltou também que buscou um parecer mais simples, sem muitas palavras técnicas, ao longo aí das 76 páginas e 9 artigos do projeto. Ele buscou aí o fácil entendimento. Todo esse trabalho, somado às articulações do governo junto à presidência da Casa, deram resultado a esses pontos já consolidados, como a redução da jornada e 2 folgas por semana, sendo uma delas preferível aos domingos. No caso das folgas, elas passam a valer
assim que a medida entrar em vigor, assim que ela for sancionada. Já a jornada de trabalho passa por um período um pouquinho mais lento de transição. Ela precisa de 60 dias para sair de 44 horas semanais para 42, e só após 12 meses ela passa para 40 horas semanais. Na tarde de ontem, o deputado Alencar Santana recebeu líderes sindicais. A gente conversou com algum deles e o clima é de otimismo entre essas pessoas. Elas entendem que é um passo importante, apesar de a transição defendida anteriormente será imediata. No entanto, eles entendem aí como um avanço, um passo importante. Quem também passou por aqui e conversou com a nossa equipe foi a deputada Benedita da Silva. Ela está na expectativa para a votação em plenário ainda hoje. Vamos conferir o que ela disse. A minha expectativa é enorme. Isto é um processo do qual mexe com todos e com todas, principalmente as mulheres, que já têm a tripla jornada de trabalho e ainda ter que trabalhar como vem trabalhando o Brasil. Não cabe mais no Brasil isso, pelo número de trabalhadores, pelos resultados da produção e o cansaço que faz com que esse trabalhador, a um determinado momento, ele não consegue mais produzir com aquela mesma velocidade, ainda que ele esteja apenas orientando o robô. Ele precisa ter esse descanso, a sua saúde mental, para a sua saúde física e para que ele possa ter mais tempo com a família. Está aí a fala da Benedita, e além da sessão que acontece nesse momento, o presidente do colegiado, Alencar Santana, projeta a votação para hoje até às 17 horas. Isso tratando do relatório, ele projeta também plenário, já se fala de plenário até a noite de hoje. Mais cedo, na chegada da nossa equipe aqui, tivemos a oportunidade de conversar com o relator, Léo Prates, e ele nos externou que o regimento interno está sendo revisado e que, se houver a possibilidade, será votado em plenário ainda hoje. Se o regimento da casa não permitir, a votação em plenário fica para amanhã, pela manhã. Essa é a informação de bastidor que ele nos adiantou. Esse material, inclusive, está disponível nas nossas redes sociais, @RedeTVT. Sobre essa expectativa toda, a deputada Érica Hilton conversou com a gente também na tarde de ontem. Vamos conferir. Nós queremos votar isso até quinta-feira, totalmente, para já poder ser encaminhado. Então, assim, o nosso clima é otimista, porque nós estamos falando com as bancadas. Nós sabemos que o período eleitoral é um período muito favorável, porque constrange os deputados a deixarem a sua digital contrária a uma matéria extremamente popular e de interesse do povo brasileiro. Essa não é uma pauta de esquerda ou de direita, essa é uma pauta de dignidade, essa é uma pauta de direito, e essa é uma pauta que falou com uma ânsia do Brasil. Desde 1988 que o trabalhador não tem uma conquista tão significativa como essa. Muito pelo contrário, nós tivemos, por exemplo, na época do golpista Michel Temer, um desmonte dos direitos trabalhistas, com o que foi a reforma da Previdência, com o que foi a própria reforma trabalhista. Então agora está na hora de levar um pouco mais de dignidade, um pouco mais de esperança e olhar com empatia, valor e respeito a esses trabalhadores. Eles esperam que o Congresso Nacional pare de legislar para benefício próprio, pare de votar matérias que só atendam aos interesses dos lobbies, do centrão, da extrema-direita, e passe a ter responsabilidade e compromisso. E estão de olhos nesta casa, estão de olho para saber como é que as bancadas, como é que seus deputados e senadores vão votar em uma matéria que tem impacto direto na sua vida. Tá aí Érica Hilton conversando com a nossa equipe. Agora, Thalita, essas conversas que a gente tem aqui em bastidor, entrevistas para as redes sociais, a gente nota um tom otimista para a votação na Câmara. No entanto, a votação em plenário, a gente percebe que eles ficam mais tensos, tanto os parlamentares quanto os movimentos sindicais. Afinal de contas, no Senado é outro jogo, é assim que eles classificam. Aqui, como eu disse anteriormente, é um tom de otimismo para passar na Câmara e, a partir de então, ser encaminhado para o plenário. Os movimentos sindicais, inclusive, fizeram algumas vigílias pelo país, e o deputado Reginaldo Lopes falou sobre isso, chamou os movimentos sindicais para continuar nas ruas. Vamos ver o que ele disse em entrevista também para a nossa equipe na tarde de ontem, Thalita. Lógico, depois essa matéria vai ao Senado, é fundamental também a mobilização das redes, das ruas, para que também os senadores, em 30 dias, possam votar essa emenda constitucional para ela ser promulgada e aí o brasileiro ser libertado dessa escala 6x1, que é a escravidão moderna desse século XXI.
Tá aí Reginaldo Lopes classificando a escala 6x1 como escravidão moderna, fala forte do deputado. A nossa equipe segue acompanhando as movimentações por aqui, Thalita, e a gente volta ao longo da nossa programação, que é extensa no dia de hoje. Até mais. É isso, muito obrigada. Volte ao trabalho por aí, bom trabalho, Eric, até. Essa informação, inclusive, que o Eric traz, muito importante. Nesse momento, na comissão especial, há uma consulta ao regimento que está sendo feita para que se saiba se é possível, após a aprovação na comissão especial, levar essa PEC diretamente para o plenário ainda no dia de hoje. É essa consulta que acontece nesse momento. A gente vai seguir acompanhando, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Laura, muita coisa acontecendo, um dia importantíssimo na Câmara dos Deputados, especialmente neste momento na comissão especial, e com esse embate que PL coloca agora como uma forma de atravancar toda essa discussão, esse debate, não? Eu acho espetacular isso. Quer dizer, vamos combinar, o eleitor desses caras vê o cara falando num dia, olha, não, porque só vagabundo que é contra a escala 6x1, porque eles falaram isso, falaram que quem defendia a redução da jornada de trabalho era vagabundo, não queria trabalhar, era marginal, era vadio, era tudo. E aí no dia seguinte, essa mesma pessoa assiste a esse eleitor do bolsonarismo, vê esses caras que eram contra a redução da jornada de trabalho defendendo um projeto ainda mais radical do que o fim da escala 6x1, apenas com a escala 4x3. Parece um monte de números, mas eles estariam dando um dia a mais de folga, 3 dias de folga, em vez desse aí que está prevendo 2 dias de folga. Mas eu achei demais a fala do Rick Azevedo, entendeu? Porque o Rick Azevedo é um cara... Essa pauta, eu acho que é muito importante a gente lembrar, essa pauta não veio do andar de cima da política. Essa pauta veio das camadas mais empobrecidas da população, e o Rick Azevedo, com o movimento dele, Vida Além do Trabalho, falou uma coisa que, cara, que de repente colocou luz. As pessoas estão exaustas, as pessoas não conseguem cuidar da família, as mulheres que trabalham todos os dias, ainda chegam no final de semana, ainda tem que pegar e cuidar da sua própria família, fazer a própria faxina. Quando que elas vão cuidar de si, estudar? Quando que elas... Não. Então esse cara falou, existe vida além do trabalho. Foi uma sacada genial. E esse cara é que vem agora dizer, o PL é uma vergonha, o Partido Liberal é uma vergonha, porque eles são escravagistas, e agora, para reduzir a jornada, para impedir a redução da jornada de trabalho, eles vêm com uma proposta muito radical, que eles sabem que não passará. Então, é um vexame, é uma afronta, é uma piada de mau gosto para tentar estancar aquilo que parece que será a primeira vitória da classe trabalhadora desde a época do impeachment da Dilma. Cara, qual foi a primeira coisa que o Temer fez quando pegou e deu o golpe na presidenta Dilma? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi a reforma trabalhista. Foi para pegar e flexibilizar tudo, permitir que qualquer pessoa pudesse trabalhar nas piores condições possíveis. E o que esse cara, o Rick Azevedo, com a Erika Hilton, essa mulher incrível, essa guerreira, conseguiram colocar foi a necessidade de tratar o trabalhador com dignidade. E pela primeira vez, depois de uma série de derrotas, a gente pode estar hoje em vias de conseguir uma vitória histórica, que pode marcar a retomada das lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida, por melhores salários, por melhor tudo. Então, eu acho hoje é um dia para nós é um grande dia. Se a gente pegar e conseguir aprovar isso hoje, ou hoje ou amanhã na Câmara, a pressão sobre o Senado vai ser muito maior. Sim. Tanto que o Alcolumbre já está dizendo, eu não vou colocar obstáculo. Sim. Entendeu? Então vai ser uma pressão gigantesca sobre o Senado. Ou seja, nós temos todas as condições de garantir essa vitória. Mas para isso a gente tem que enterrar essa aventura, essa irresponsabilidade, essa sacanagem que o PL quer fazer hoje com os Sóstenes, que era ontem contra
a redução da jornada de trabalho, hoje sendo o mais radical defensor da jornada de trabalho para impedir a aprovação desse projeto, que vai aliviar o sofrimento de um monte de trabalhadores. E eu faço questão de dizer, quem trabalha a escala 6x1 hoje, a gente sabe muito bem quem é. Não são esses, não é o Sóstenes, não é o Nicolas Ferreira, não são os parlamentares. Quem trabalha são as moças que trabalham na faxina, são as mulheres mais pobres que trabalham na escala 6x1, trabalham nos shoppings, trabalham nos comércios, são as pessoas mais mal remuneradas. É para essas pessoas que o Brasil hoje vai pegar e fazer uma homenagem e vai falar, vocês merecem, como nós, ter vida além do trabalho. O trabalho não pode ser a única medida, porque quem trabalha, quem só trabalha, quem chega em casa exausto, depois de trabalhar milhões de horas, ainda pega um transporte público horroroso, chega em casa absolutamente extenuado, esse cara não tem vida. Esse cara não tem vida. Ele tenta ainda se divertir um pouquinho, conversar um pouquinho com o filho, mas aí cai na cama e dorme. Então é isso, a vida não pode ser isso, a vida humana tem que ser mais prazerosa, mais cultural, o cara tem que poder passear, o cara tem que poder ir olha, tem um monte de programações gratuitas pela cidade, tem as festas do bairro, tem isso. Sim. Esse cara tem que ter o direito de poder fazer isso. Então nós estamos hoje na iminência de conseguir essa grande vitória e vamos conseguir, tenho certeza. Perfeito. Aliás, Nicolas Ferreira, do PL, que propõe agora essa escala 4x3, ele divulgou um vídeo mostrando que esse projeto colocado agora pelo PL é para tentar quebrar o Brasil e dessa forma mostrar para a população como que é errado aprovar minimamente um 5x2. Veja só, a intenção do PL em colocar um 4x3 é para esfregar na cara do povo brasileiro que um 5x2 não seria possível. Tem gente já falando, inclusive, de acionar a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, porque um parlamentar, um partido que propõe uma medida visando quebrar o país minimamente comissão de ética nesse sentido. Deixa eu trazer mais uma notícia antes de passar para o Edu. Depois de subestimar, inclusive, a pressão popular pelo fim da escala 6x1, o empresariado agora correu para o Senado tentando barrar a PEC assim que percebeu que a proposta deve passar pela Câmara, viu? Representantes da indústria, do comércio e do agronegócio se reuniram com Davi Alcolumbre nesta terça para pedir que essa discussão fique para depois das eleições. Na prática, a estratégia é ganhar tempo e esfriar a pauta que ganhou apoio popular. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, reclamou da pressa da Câmara e disse que empresas podem fugir para o Paraguai, onde a jornada é maior, as regras mais flexíveis. Já o presidente da CNI, Ricardo Alban, acusou os deputados de aprovar uma mudança sem ouvir o empresariado. Segurar o texto na Câmara e agora tentar transformar o Senado em última trincheira contra a redução da jornada parece ser, de fato, o objetivo final do empresariado brasileiro nesse momento. Edu, quero te ouvir. Eles vão mesmo levar as indústrias para o Paraguai, vão pegar as indústrias, colocar o prédio da indústria num caminhão e vão levar para o Paraguai. É isso que eles vão fazer. Eles vão pegar o mercado que eles cevaram durante anos, né? O velho da van vai pegar todas as lojas dele e levar para o Paraguai. É isso que ele vai fazer. Para de conversa fiada. Agora, a canalice de seu Nicolas representando esse PL, o partido, é um negócio extraordinário. Extraordinário. Ordinariamente, eles ocultam as intenções quando eles fazem esse tipo de sacanagem. São duas as intenções. Uma é tumultuar a votação em si, tentando até evocar regimento, dizendo, não, se não votar o nosso antes não pode ir para o plenário, tem que ficar aqui na Câmara, tem que passar pela CCJ de novo. Uma série de tentativas de medidas regimentais. Para além disso, é o que ele deixou claro. Estão ali para quebrar o Brasil. Sempre tiveram. Tiveram quando estavam no governo, tiveram para passar a boiada, e agora na oposição também querem quebrar o Brasil. Querem como quebraram o Brasil quando a presidente era Dilma Rousseff. Eles quebraram o Brasil. E eu nunca deixo de lembrar que um dos motivos foi o último ganho real de alguma classe trabalhadora no Brasil, que foi empregada doméstica.
foi imperdoável aumentar o patamar das empregadas domésticas, além de uma série de outras coisas, né? Ser mulher, tentar baixar juros nesse país de banqueiros e de rentistas. A Comissão da Verdade, para mim, também tem um ponto ali de muito peso, essa história de querer aumentar o patamar e o custo para quem contrata de empregado doméstico. Vagabundo é quem faz isso. Quem quer trabalhar menos horas para o patrão explorar menos o seu funcionário, não é vagabundo. Precisa parar com essa conversa. Eles não vão parar, mas nós que trabalhamos, precisamos parar de nos sentir ofendidos quando nos dizem assim: você quer trabalhar menos. Eu quero trabalhar menos. Eu quero ficar mais com a minha família, eu quero ter mais tempo de lazer e eu quero, se eu precisar, trabalhar para outra pessoa, de preferência para mim mesmo e não para patrão, né? Mas daí esse dia a menos eles vão pegar e vão para o Uber. Ótimo, não vai dar lucro para o mesmo patrão o tempo inteiro. Vai ter lucro para si ou ainda para outro. É isso que esses caras querem, quebrar o Brasil. Só pensam nisso, na verdade. Claro, por favor. Eu queria só lembrar, esse negócio, essa história, os empresários vão fugir do Brasil. Eu vou lembrar, na campanha eleitoral de 1989, então presidente da Fiesp, Mário Amato, disse que se o Lula fosse eleito em 89, 800 mil empresários terão que ir para outro lugar, porque o Lula ia quebrar a economia do Brasil. Bom, o Lula não foi eleito em 89, mas foi eleito depois, e o Brasil acabou de sair de conseguir escalar o andar de cima do índice de desenvolvimento humano. Mas só um recadinho para esses empresários, aliás, o SCAF está parecendo o Ramsés II, né, cara? Saído da tumba, né? Ele tá a própria múmia, cara. Bom, desculpa falar, mas ele é a cara do Ramsés II, tem que pôr ali o Ramsés II. Mas o Mário Amato depois disse o seguinte, que ele fez uma autocrítica sobre isso que ele falou em 89. Ele falou: Mário Amato, presidente da Fiesp, acho que fui um velhaco. Fui maldoso e não fui leal. Mário Amato não, como é que chama? O Paulo Scaff, aprende com o Mário Amato, pô. Sabe, você já fez tanto mal para esse país. Você já pegou e colocou pato aqui na Paulista, nessa droga dessa Fiesp que fica aqui na frente da TVT, pôs os patos e alimentou os patos e tal para pegar e conseguir o impeachment da presidenta Dilma. Aprende, você é um velhaco, cara. Você conspirou contra o Brasil antes e continua conspirando hoje. Pelo amor de Deus, aprende com o Mário Amato. Você foi um velhaco, você tem a possibilidade de deixar de ser como ele deixou. Agora, pelo amor de Deus, sai dessa vida, né? Agora, deixa eu lembrar dessa informação que Alencar Santana, o presidente da comissão, passou para a gente ontem. Ele disse o seguinte, que a gente precisa relembrar que o governo federal apresentou um projeto de lei com o mesmo conteúdo. Esse projeto de lei tem urgência constitucional. Se essa pauta não for aprovada em plenário até o dia 30, esse PL trava a pauta, ou seja, nada pode passar pela pauta da Câmara dos Deputados com esse PL ali na pauta. Então, por isso que há uma pressa de se votar isso quanto antes na comissão especial e fazer essa medida chegar no plenário da Câmara dos Deputados para que ela seja aprovada lá também. O problema é quando chega no Senado, porque no Senado é muito provável que o governo tenha que retirar esse PL, abrindo essa questão de travamento da pauta, para que o Senado possa, então, analisar e votar essa medida. Então, por isso que a gente fala, e Alencar Santana chamou a atenção sobre isso ontem, que a pressão popular vai ser necessária em dobro após a aprovação feita pela Câmara dos Deputados, porque a gente tem um empresariado no pé de Davi Alcolumbre, um Davi Alcolumbre de nariz torto para o governo federal, por conta de tudo que aconteceu, e um Hugo Mota, nesse momento, trabalhando tanto a favor dessa pauta quanto a favor do governo, porque também tem questões políticas envolvidas, e ele vê que nesse momento é melhor a aprovação, porque ele vai se sair melhor na fita com essa aprovação do que se tornando contra uma medida que tem amplo apoio popular. Então as coisas vão pegar no Senado, a gente vai ter que ficar muito atento a tudo isso.
Dito isso, a gente está acompanhando, então, a comissão especial, cobertura, inclusive, especial aqui na TVT durante todo o dia dessa discussão e possível aprovação. Hoje já na comissão especial, com a tramitação logo em seguida no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos para lá ouvir rapidamente, então, o deputado Túlio Gadelha, que fala sobre os destaques que são feitos neste momento em relação à PEC do fim da escala 6x1. Falar aqui, projetos lacradores para brincar com o sentimento do trabalhador. Menos impostos e burocracia, mais liberdade. É disso que precisamos. A gente escuta tudo isso, presidente. E ontem, à noite, o líder desse partido tem a disfarçatez, a hipocrisia, a cara de pau de dizer que defende a jornada 4x3. Isso é tirar a onda da cara do trabalhador brasileiro. Isso é uma vergonha, porque eles estão, na verdade, subestimando a inteligência do povo brasileiro. Esses deputados sempre foram contra o trabalhador, contra os direitos trabalhistas. A gente tem no Brasil mais de 500 mil pessoas adoecendo por burnout. Mais de 500 mil pessoas que estão em estado de ansiedade porque não aguentam essa carga horária de trabalho. O mundo mudou. O trabalhador periférico, ele está sendo afastado dos grandes centros urbanos. As pessoas têm um tempo de deslocamento. O trabalho, ele vai muito além das 44 horas. A gente precisa reduzir, como outros países estão fazendo, países do G20, e a gente escutar esses deputados com esse discurso falacioso, querendo enganar a população brasileira. Isso é uma vergonha para o parlamento, presidente. Isso é uma vergonha para esse parlamento. E a gente precisa denunciar esses deputados. Todas as falas e o que eles fizeram para atrapalhar um projeto tão importante como esse. Parabéns ao relator pela construção de um acordo. Obrigada, deputado Túlio. E já passo agora direto para o Rio Grande do Sul com a deputada Fernanda Melchiona. Presidenta, Dayana, quero cumprimentar a todos e todas, em especial os trabalhadores que nos acompanham aqui. Eu estava lembrando, ouvindo o malabarismo linguístico. É isso, a gente está acompanhando então os debates que acontecem na comissão especial que vota em breve o fim da PEC 6x1. É muito provável, inclusive, que essa votação na comissão especial fique para tarde. Tem sessão marcada já para que o debate continue, então muito provável que essa comissão seja votada apenas na parte da tarde, que essa comissão vote a PEC do fim da escala 6x1 apenas na parte da tarde. E daí a gente vai ter ou não esse encaminhamento para o plenário ainda nesta quarta-feira. Aliás, vou convidá-los a acompanhar nas nossas redes sociais. A gente está com a transmissão da comissão especial, então você pode assistir ao vivo aqui nas nossas redes, no youtube.com/RedeTVT. Às 4 horas da tarde, a gente tem segunda edição, trazendo também atualizações das principais notícias. E a gente tem cobertura especial a partir das 6 horas da tarde. Com o fim da segunda edição, a gente vai estar de olho também na tramitação dessa PEC do fim da escala 6x1 e convido você a acompanhar aqui com a gente na TVT. Laura, Edu, até amanhã. Beijo pra vocês. Até amanhã não, até daqui a pouco, em edição extraordinária. Exato. Vamos soltar fogos de artifício. Torcendo demais para que essa PEC chegue ao plenário ainda hoje, para que a gente possa fazer essa comemoração juntos por aqui, tá certo? Mas de qualquer forma, ou até mais tarde ou até amanhã. Beijo, Laura. Beijo, Edu. Até. Mais uma vez te convido, fique ligado aqui na nossa programação na TVT, no youtube.com/RedeTVT também, para acompanhar de bastante perto essa discussão sobre o fim da escala 6x1. É isso. Volto a encontrá-los em breve. Um beijo. Até.